Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio de EAPP pelas faculdades. Não poderia começar de outra forma, na nossa casa, com o professor Tiago Sequeira, desde já obrigado também por integrar este projeto, presidente do SEBER, e com um tema bastante quente. Inteligência artificial, e eu gostava de perceber, será que a inteligência artificial poderá ser uma nova máquina a vapor ou apenas um novo software? Professor, para contextualizar, a inteligência artificial é verdadeiramente uma nova revolução industrial, com um impacto comparável à eletricidade, ou é apenas uma revolução tecnológica natural? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar a colaborar consigo e com o projeto e falarmos um bocadinho de economia hoje à tarde. Enfim, a inteligência artificial e a robotização é uma revolução na indústria e na tecnologia e na economia, mas todos os estudos mostram que o seu impacto na produtividade ainda está em discussão. Mas os economistas têm encontrado resultados muito pouco satisfatórios em termos do impacto que tem na produtividade. Mas aqui temos que qualificar um bocadinho em que é que a inteligência artificial é boa e em que é que a inteligência artificial pode ser má do ponto de vista da economia. E centrando-me apenas do ponto de vista da economia, porque há outros pontos de vista, obviamente, do ponto de vista ético, do ponto de vista social, etc. Mas do ponto de vista da economia, a inteligência artificial é boa quando ela aumenta a produtividade. E ela aumenta a produtividade quando ela consegue ser complementar aos conhecimentos humanos. E aí ela pode aumentar a produtividade de alguns setores produtivos e de algumas profissões. Por outro lado, se ela substitui completamente os humanos, ela obviamente vai gerar desemprego e não vai criar nada de novo. E, portanto, nesse caso, a inteligência artificial é má. Os economistas, e um economista famoso, o Daron Acemoglu, chamou a essa tecnologia so-so technology, ou seja, uma tecnologia mais ou menos. Exatamente por causa disso, porque nós não conseguimos garantir que ela aumente a produtividade em todos os setores produtivos e a generalização do seu uso pode de facto não o fazer. E os estudos quantitativos mostram que o efeito é relativamente bastante baixo. Um dos artigos que fiz com um estudante de doutoramento há bem pouco tempo, em que comparava não a inteligência artificial, mas a robotização com outras tecnologias, por exemplo, o capital físico, o software, a elasticidade da robotização era muito inferior à elasticidade das tecnologias de informação, das outras tecnologias de informação, e do capital físico, ainda para os dados que tínhamos para países relativamente ricos, portanto para países da OCDE. E isto vem em linha com uma série de estudos que têm mostrado este efeito relativamente mais baixo do que as outras tecnologias ainda. O que não quer dizer que daqui para o futuro que não possamos ter conclusões diferentes ou sedimentar esta nossa conclusão de que a inteligência artificial pode de facto não trazer tantos benefícios. Sim. Mas é muito importante que, por um lado, a regulação, que é um caso que em geral tende a ser criticado na Europa quando se compara com os Estados Unidos, mas a regulação deste setor faça com que a inteligência artificial seja complementar às capacidades humanas das profissões, por exemplo, na área da medicina, da cirurgia, só para citar algumas, e também complementar, por exemplo, à transição climática. É muito importante que assim seja para que a inteligência artificial contribua positivamente para o futuro da humanidade. E não o contrário, ou seja, não seja uma inteligência artificial que substitua por si só os humanos, e que, por outro lado, também seja altamente consumidora de energia e que não compense em termos de produtividade. De qualquer das formas, ainda continua um pouco cético sobre o que é que poderá surgir. Acredita que só o tempo é que poderá ditar qual é que, embora os estudos apontem que poderá não aumentar a produtividade assim tanto, acredita que só o tempo é que poderá tirar mesmo essa conclusão? Porque nós fazemos investigação com base em dados, não é? E os dados só existem para o passado. E por isso, quando nós dizemos a inteligência artificial tem-se mostrado amiga da produtividade, não estamos a dizer que
globalmente os dados mostram que há um aumento da produtividade pela introdução de robotização e de inteligência artificial, tipicamente, mas é inferior ainda a outras tecnologias. Portanto, com a evolução da inteligência artificial depende muito de facto, e os economistas são mais ou menos unânimes em dizer que depende do caminho que a inteligência artificial levar. E o caminho é ou complementar ao ser humano, às capacidades humanas e à formação do ser humano como homem, à educação, às competências, ou substituta. Se for simplesmente substituta do ser humano, então gera desemprego e não gera produtividade. E uma das questões acaba por sempre terminar um pouco mesmo nesse ponto. Como é que a inteligência artificial poderá alterar a relação trabalho-salário com a empresa e também como é que numa ótica um pouco mais pragmática, como é que as pessoas e as próprias empresas podem aproveitar e surfar na onda da inteligência artificial de forma a tentarem beneficiar delas, mas ao mesmo tempo não serem substituídas? Podem, e há exemplos até em Portugal de empresas que usam a inteligência artificial para entrar em novos domínios, em novos setores, por exemplo no setor da defesa, e elas podem desde que complementem com a decisão humana e o trabalho humano. E desde que a inteligência artificial seja depois validada por critérios humanos, então, de facto, pode gerar emprego. Enfim, nós temos vários exemplos. Se nós conseguirmos ir mais à microeconomia, não é? Às empresas em concreto, nós temos vários exemplos que têm aparecido, incluindo nas notícias em Portugal. Temos a TechEffer, temos a Fidzai, temos a Critical Software, por exemplo, que usam tecnologia complementada com skills ou competências muito avançadas, não só em termos de engenharia, mas também em termos de gestão, e melhoram a produtividade dessas empresas. Está bem? O que não quer dizer, do ponto de vista micro, nós conseguimos encontrar exemplos em que a inteligência artificial melhora a competitividade das empresas, a sua inserção no mercado global, mas quando nós tomamos o todo, a macroeconomia como um todo, vamos encontrar efeitos positivos e efeitos negativos que eventualmente se contrabalançam. Portanto, onde nós teríamos que pegar é mais nos efeitos positivos e menos nos efeitos negativos, isto é, na tecnologia que complementa ao ser humano e não naquela que simplesmente substitui o ser humano. Agora, neste momento, que gostava também de tocar um pouco no ponto um pouco mais teórico e clássico, relativamente às leis de Kaldor, que dizem que a indústria é o principal motor do crescimento e da produtividade. Um dos seus papers diz que os dados mostram que a robotização, por vezes, atua mais pela substituição do trabalho do que pela própria criação de novo valor. Acredita que daqui em diante poderá ser assim e esta tendência poderá continuar a acontecer e também, se a inteligência artificial vem confirmar ou vem desconfirmar esta mesma tendência? Para já, nós diríamos que o investimento em si, é muito importante para o crescimento e para a produtividade. E o investimento é investimento em várias tecnologias, não tem que ser só a inteligência artificial. O investimento pode ser na construção de uma fábrica de automóveis, na construção de uma fábrica de computadores, pode ser também em capital humano, ou seja, quando nós, como agentes individuais, investimos na nossa própria educação, estamos a fomentar a nossa produtividade futura, estamos a preparar-nos para ser seres mais criativos no futuro, mais inovadores, e o facto de sermos educados no sentido de termos mais educação, mais formação e de podermos ser mais inovadores, isso vai contribuir para a produtividade e para o crescimento económico. Portanto, os fatores produtivos são todos eles importantes, mas de facto há uma cada vez maior importância para o longo prazo dos fatores produtivos ligados ao capital humano, ou seja, às competências das pessoas e à geração de novas ideias. Ou seja, à invenção de novas ideias, depois vão para o mercado e criam novos produtos que têm valor de mercado e, portanto, criam valor que é depois distribuído pelas pessoas na economia. Não é? Claro. Para fechar, eu gostava de fazer aqui um exercício de futurologia. Se a automação total for possível para o trabalho humano, deixa de ser essencial para a economia? Acredita que podemos evoluir para um sistema pós-capitalista
onde a produção e distribuição são geridas por IA. E o humano torna-se passivo, num cenário tipo o filme do Wall-E, portanto. Bom, eu não gostaria nada de presenciar esse cenário, porque o facto ou seja, esse cenário vem no sentido daquilo a que nós não gostaríamos para que a inteligência artificial nos levasse. Porquê? Porque nós não temos garantia nenhuma que a inteligência artificial vá distribuir o rendimento de uma forma justa. Se a inteligência artificial substituir o trabalho deixa de ter valor. E, portanto, a questão da distribuição da riqueza fica muito mais complicada. E a concentração da riqueza também. Porque se hoje já se fala numa grande concentração de riqueza nos 1% mais ricos, a tendência de uma inteligência artificial que é dominada apenas por meia dúzia de capitalistas a nível mundial é obviamente um problema grave. Por isso, eu não gostaria de viver nesse cenário e esperaria que, de facto, a inteligência artificial fosse algo cujos benefícios fossem mais descentralizados. É óbvio que alguma desigualdade existe sempre na sociedade e na economia, e a igualdade total não existe, e é preciso haver crescimento para depois distribuirmos a riqueza, mas, obviamente, se o humano deixar de ser útil à sociedade, a sociedade deixa de ser humana. Claro que sim. Ou seja, acredita que há uma possibilidade da inteligência artificial potenciar quem já está nesses mesmo 1% mais rico? Ou tem esperança ainda que seja possível fazer essa redistribuição? Não, eu tenho esperança que a inteligência artificial possa ser complementar às competências humanas. Aliás, todos os dias nós vemos empresas a gerarem, novas empresas a serem geradas, novas empresas a subirem na sua capitalização, a criarem valor e, portanto, a desafiarem empresas incumbentes. E isso é também um sinal de que é possível mobilidade social, de que é possível essas empresas empregarem mais talentos qualificados e, portanto, que os benefícios da inteligência artificial possam ser distribuídos por as pessoas cada vez mais qualificadas. O que é importante do ponto de vista, se quiser, das decisões individuais das pessoas e de vocês, mais enquanto jovens que ainda estão em formação, mas de toda a força de trabalho, é que nós nos preocupemos em nos formarmos para ser suficientemente criativos e para conseguir lidar com estas novas ferramentas de uma forma criativa, mas de uma forma também ética, de forma a podermos condicionar a evolução desta tecnologia de forma a que ela possa ser positiva para o ser humano. Professor, muito obrigado. O gosto foi meu. Acho que foi um excelente primeiro episódio desta nova série. Espero que todos tenham gostado. Hoje tentámos perceber se a inteligência artificial é o fim do trabalho ou uma nova época de prosperidade. Como reparámos, dependerá muito do que poderá acontecer e como é que irá ser utilizado. E conto com vocês no próximo episódio. Até à próxima.